Olá pessoal, tudo bem? Gostaria de falar com vocês hoje sobre a figura do pai, com a visão da constelação sistêmica familiar. O que isso quer dizer? Dentro da constelação familiar, nós aprendemos que devemos honrar pai e mãe. A figura do pai é uma figura de força. Então, se nós nos relacionamos bem com o nosso pai, com essa figura, mesmo que ele não esteja mais entre nós, né? Mesmo que ele não esteja mais vivo, nós vamos ter a força de ir para a vida, a força de buscar o que a gente quer, o que a gente precisa, a força no trabalho, nos relacionamentos também. Frase interessante que eu vi, resolvi trazer aqui para vocês, né? O pai não é o marido da sua mãe. Então, o seu pai é o seu pai que te deu a vida. Honrá-lo é você aceitar a história dele como ela foi. Ele tem os defeitos dele, mas ele é o pai que você tem, o melhor pai que você poderia ter. Então, ele não é o marido da sua mãe. Ele está na sua vida como o seu pai. Você não pode julgá-lo com relação a qualquer atitude que ele tenha com a sua mãe, que ele tenha tido já na vida. Aliás, você não pode julgá-lo por nenhuma atitude. Não podemos julgar pai e mãe, porque ao julgar estamos tirando eles do lugar e assumindo o lugar deles. Então a gente não pode fazer isso. Então não julgar, né? Honrar, olhar para a história deles. Mas se você se colocar como a filha que quer interferir nos relacionamentos que ele já teve, no que ele fez com a sua mãe, o que ele fez com a sua mãe, ele fez com ela, não com você. Então não foi como pai, foi como marido dela, né? É muito importante a gente ressignificar a imagem do pai, a relação que temos com o masculino. Então, tomar o pai como aquele que te deu a vida, sem julgamentos, sem críticas, apenas agradecendo por ele ter te dado essa vida. Se você julga, critica, aponta, né, os erros, você acaba fazendo o quê? Excluindo esse pai do seu sistema familiar. E o que geralmente você faz quando você toma as dores da sua mãe e exclui o seu pai, você toma o lugar dele. E em uma relação, aqui você, né, vai para a vida, vai se relacionar, vai ter um relacionamento. Você vai acabar tendo que substituir esse lugar. Você vai acabar atraindo como parceiro aqui alguém que tenha as mesmas características que o seu pai, porque você excluiu. Você não, né, nós não podemos excluir ninguém do nosso sistema familiar. Ah, mas eu já fiz isso, já estou numa situação, já atraio o tipo do meu pai como parceiros. Tudo bem, você pode ressignificar, você vai olhar para esse pai e vai ressignificar essa história. Você não precisa perdoá-lo por erro nenhum, mas entender que ele fez o seu melhor, o melhor que ele podia fazer por você, pela sua mãe, enfim, né? Principalmente por você. Ressignificando, você está colocando esse pai no lugar dele, de volta. E tudo volta a fluir na ordem certa, na ordem. A hierarquia é muito importante na constelação, é uma das ordens. Então, eu olho para o meu pai, para a minha mãe, eu sou menor que eles. E o que acontece? O sistema todo entra em harmonia, volta a estar em harmonia, que é isso que a gente precisa. Então, sem julgamentos, apenas honrando a vida, agradecendo pela vida. Nós olhamos dessa forma para os nossos pais. Eles são maiores que nós, então nós devemos honrá-los, nós devemos agradecer pela nossa vida. Isso não quer dizer concordar com o que fizeram. Você não precisa concordar, apenas entender que foi o modo deles, é o modo de cada um viver a vida. Então você vai olhar, você olha para o seu pai, para a sua mãe, eles são maiores que você honra, os honra, você agradece pela sua vida.
independente de como eles agiram ou agem ainda com você. Independente disso, você só está aqui graças aos dois, né? Então, graças ao seu pai, você é 50% pai e 50% mãe. Não adianta a gente tentar seguir para a vida, né? Sem essa força, sem esse 50%, que você vai estar com metade só da força. Se você tiver só com a energia da mãe, só com a mãe ali no seu campo. Então, você precisa estar 100%. Fazendo isso, você traz a força, né? O pai é a força, o que te impulsiona, o que vai te ajudar a conseguir trabalho, a trabalhar, a conseguir dinheiro, a fazer com que o dinheiro fique na sua vida, a prosperidade em si. E nos relacionamentos também, você vai conseguir se colocar como a mulher que tem o seu lado, né, que espera um homem chegar, não que está esperando o pai chegar. Porque a mulher que exclui o pai, ela vai estar esperando aqui um homem com as mesmas características do pai. E aí depois ela vai falar, eu repeti a mesma história da minha mãe, eu vi aquilo, eu não queria aquilo pra mim, eu falei que eu não queria. Eu falei que eu não queria é você excluir. Excluir, deixar um lugar vago, ele vai ser ocupado por uma pessoa aqui da mesma forma, que seja muito parecida. Então, você vai conseguir harmonizar esse campo para que uma pessoa diferente, que seja compatível com você, entre no seu campo, né? Na sua vibração aqui e entre na sua vida. É simples? Não, não é simples. É fácil? Não, não é fácil. Mas esse movimento precisa ser feito se você quer mudar a sua vida. Se você quer ter essa força, esse 50% que falta em você, você precisa. Se você quer e está disposta a ter isso na sua vida, então esteja disposta a fazer esse movimento de honrar o seu pai. Ele foi excluído e ele não pode ficar excluído, senão a sua vida não vai para frente, não vai caminhar. Ah, e a mãe? A mãe também é muito importante. A mãe é os outros 50%, né? E os dois precisam ter o lugar aí. Você precisa ressignificar a mãe. Então, faça esse mesmo movimento, honrando a mãe, agradecendo pela sua vida, honrando, não excluindo, né? Quando você faz o movimento de excluir, alguma coisa vai faltar na sua vida mais para frente, não vai estar caminhando corretamente. A mãe é o feminino, é o carinho, o aconchego, o acolhimento, o feminino, né? Nós precisamos do feminino também no nosso trabalho para poder lidar com as situações. Para o dinheiro ficar e render, também precisamos da mãe, mas nós precisamos muito também da força do pai. O pai é a base. O pai nos apresenta para a vida, nos apresenta a vida, né? A base prática. Você vai para a vida, você trabalha, você tem essa força do masculino. Então, nós precisamos dos dois para estarmos em total equilíbrio.